Jesus. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua igreja, tudo aquilo que Ele está envolvido. E que Ele, em nome de Jesus, libere tudo aquilo que o Senhor entregou. Em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, meus irmãos, que alegria poder estar aqui nessa linda igreja. Estive aqui alguns anos atrás, não sei se com o pastor Luiz ou com o pastor Juscelio, mas tem alguns anos. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Paulo, pastora Marli, amigos preciosos. Eu sou Diego Costa, não Campos. Casado com uma linda mulher chamada Barquíria há 16 anos. Temos 3 filhos, somos nordestinos. Lá a cota é 3, mínimo 3, é a partir de 3, irmãos. A partir de 3 você começa a ser cotado como família. Então, 3 filhos, 2 moças, uma de 12 anos, a Inoã, Eloá tem 5 anos. E tenho Heitor, com 3 aninhos, né? Então, essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Estamos servindo e plantando o Mevan Aracaju, que completou 5 anos, agora no último final de semana do mês de abril, ou 4 anos, melhor dizendo. Então, tem 4 anos que nós estamos em Aracaju ali, e tem nascido uma linda igreja naquele lugar. O Senhor tem feito coisas extraordinárias. Amém? Nós estamos ministrando uma série de mensagens que o Senhor nos deu há alguns anos atrás. E nós iniciamos essa série lá em Aracaju, chamada Restaurando as Ruínas. Essa série eu ministro capítulo por capítulo o livro de Neemias. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Neemias, no capítulo 1. Eu quero ler todo o capítulo 1 de Neemias com você. São 13. Neemias, são 11 versículos. Então diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado.
de todo nos corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos e nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para te fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. E dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos submetemos ao poderoso som da tua voz nesse lugar. Torna audível a tua voz nesse lugar dentro de nós, Senhor. Ecoa a tua voz nos lugares sombrios, escondidos. Esquadrinha o nosso ser. E que a tua poderosa palavra coloque em ordem o nosso homem interior. Alinha as intenções do nosso coração, Senhor. Corrige as precipitações dos nossos pensamentos, gerada por toda e qualquer ansiedade. Ensina-nos a confiar em Ti, a andar na Tua palavra, a viver a Tua palavra, a se mover pela Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Sabe, eu quero te inserir nesse texto. Antes de entrarmos no capítulo 1, eu quero te dar um apanhado histórico para que você entenda o que está acontecendo e o texto que nós lemos. Você lembra que Deus havia tirado o seu povo do Egito? Levantou um homem libertador chamado Moisés, para com mão forte tirar o seu povo do Egito, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida daquele povo. Uma terra que mana leite e mel, você conhece a história. Essa é Canaã. E Moisés vai lá, e debaixo do poder de Deus, ele tira o povo de Deus do Egito, debaixo do jugo de Faraó. Você conhece, eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto. Você conhece, eles passam 40 anos peregrinando pelo deserto. E a peregrinação do deserto é algo poderoso, porque ali eles viveram milagres extraordinários. Eles estavam com fome, o Senhor fazia cair o maná do céu, você conhece a história. Eles estavam com sede, a água, o Senhor fazia brotar da rocha. Ah, mas agora eu quero carne, o Senhor mandava as codornizes. Milagres extraordinários, mas agora eu estou com muito calor nesse deserto. O Senhor colocava uma nuvem fazendo sombra. Ah, mas à noite eu vou morrer de frio, Moisés, nesse deserto. O Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecer. Irmão, a travessia no deserto foi só melzinho na chupeta, Deus fazendo um milagre. Sabe, tudo que eles precisavam fazer era caminhar quando a nuvem andava e parar quando a nuvem parava. Só isso. E depender de Deus. Você conhece a narrativa bíblica. Moisés morre. Josué assume a liderança daquele povo às vésperas de conquistar Canaã. Você sabe que aquele povo atravessa o Jordão debaixo da liderança de Josué.
E aquele povo acessa a terra prometida, acessa o lugar da promessa de Deus, sob a liderança de Josué. Uau! Chegamos na nossa promessa. Chegamos no lugar que Deus nos prometeu. O Senhor cumpriu a sua palavra. Aleluia! Mas aí tem a primeira questão que você precisa entender, para que depois possamos voltar a Neemias. É que Canaã era um lugar de assumir responsabilidades. Josué capítulo 5, verso 12 diz assim, ó: e no dia depois de terem comido do produto da terra, irmãos, eles acessaram a promessa, aleluia. No dia depois que eles comeram o produto da terra, está aí no versículo, ó: cessou o maná, diga comigo, cessou o maná. Os filhos de Israel, está aí no texto, não tiveram mais. Porém, a partir de agora, eles comeram do produto da terra de Canaã. Então, acessar a promessa, viver a promessa, essa tal dessa promessa, que você já ouviu tanto, que você já recebeu uma, e que você caminha em direção a ela, e você diz, um dia eu darei testemunho, que eu vou acessar a minha promessa, aquilo que Deus tem para a minha vida, aleluia, mas já vá sabendo que o lugar da promessa é um lugar de assumir responsabilidades. Aqui habita a decepção da promessa, porque agora acessou o lugar que Deus prometeu. Ah, mas agora não cai mais maná não do céu. Não, não cai mais não. Ah, mas agora não sai mais água da rocha. Não, não sai mais não. Agora, você vai ter que estudar sobre terra. Sobre quantos metros cúbicos de chuva cai durante o ano. Plantar e colher. Arregaçar as mangas. Trabalhar. Assumir responsabilidade. Porque o cumprimento da promessa é um lugar de assumir responsabilidade. Ah, mas eu queria tanto aquela codorniz que caía do céu, eu ia fazer um churrasco hoje. Não, não tem mais. Arruma um jeito e vai caçar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Canaã é esse lugar de assumir responsabilidades. Mas a segunda coisa que eu quero te falar, para entrarmos em Neemias, é que Canaã também era um lugar de discernir e obedecer às direções de Deus. Acessar o lugar da promessa, viver o lugar da promessa, era sobreviver em um lugar de radical obediência. Então eu estou saindo do deserto, um lugar, irmão, a Bíblia diz que a roupa crescia junto com o corpo. Dá para você imaginar essa blusinha que a irmã usa durar 40 anos? A sandália crescia junto com os pés. Eu lembro quando eu era criança, lá no Nordeste era assim, irmão. Eu tinha 5 anos de idade. Usava lá 25, minha mãe comprava sandália 32, que era para não perder. Minha mãe era bíblica, Luiz Paulo. O sapato, meu irmão, eu ia para a escola com as balsas no pé. Tupia lá de papel higiênico para não sair, porque era para não perder, para durar muitos anos. Irmão, 40 anos o sapato, o calçado durou. Crescia junto com o pé. Nuvenzinha para sombra, nuvenzinha para aquecer, comidinha caindo do céu, sobrenatural acontecendo toda hora. Então acessou o lugar, você vai ter que plantar e colher. E aí é onde muita gente se decepciona e diz, ué, é isso aqui a promessa? Ué, mas é esse lugar? Está exigindo tanto de mim? Sim. Mas eles recebem uma palavra quando eles entram na terra, e é isso que eu quero te falar. E a palavra que eles recebem de Deus foi assim, ó: agora que vocês estão em Canaã, a terra é de vocês,
vocês vão plantar durante 6 anos. Quantos anos? 6. Aí o Senhor disse, olha, no 7º ano, vocês vão deixar a terra descansar. Mas não se preocupem, quando chegar no 6º ano, eu vou dar a vocês uma colheita tripla. No 6º ano, vocês vão colher para terem o suficiente para vocês, mas vocês terão estoque em casa, para socorrer os forasteiros que passarem pela cidade. Mas vocês terão uma despensa abastecida, para também socorrer os necessitados. Então no 6º ano eu vos darei uma colheita tripla, o suficiente para vocês, o suficiente para socorrer os forasteiros, está na Bíblia, e o suficiente para socorrer os necessitados. Mas sabe o que é que acontece? O choque de realidade, de acessar Canaã, e precisar assumir responsabilidades, foi tão grande. A decepção com o lugar da promessa. Porque a gente quer tudo pronto. A gente não quer orar para as coisas, até as coisas acontecerem. A gente quer um pastor que bota a mão na nossa cabeça e as coisas já aconteçam. O pastor ore por nós, ele se vire. Eu vou fazer uma campanha, dar uma oferta maior, e o Senhor deu um jeito de mandar minha bênção. Eu me posicionar, eu tapar as brechas, eu andar em santidade, eu renunciar. Não, eu tenho dinheiro, eu compro, eu quero pronto. Eu plantar para ter... Não. Não tenho paciência. E aí está aí. O Senhor dá a direção, 6 anos plantando, no 7º, descansa a terra, é o Shemitah. Aí sabe o que acontece? Aquele povo agora ficou 490 anos vivendo na terra prometida, sem nunca deixar a terra descansar um ano sequer. Quantos anos? 490. Qual era o ano que eles precisavam parar? O 7º. O 7º ano era descanso. O 6º ano era colheita tripla. Se você pegar 490 e dividir por 7, que era o ano do Shemitah, sabe? Todo o 7º ano tem que descansar, você vai ter um total de 70 anos. Cadê Juca das finanças? Divida lá 490 por 7. Quantos anos, meu pastor? 70 anos de desobediência. 70 anos sabáticos, 70 Shemitah sem acontecer em Israel. 70 anos de costas para aquilo que Deus falou. Eu acho que você já começou a entender porque o cativeiro babilônico durou 70 anos. Para cada ano de desobediência que a terra não descansou, um ano de profunda correção de Deus na Babilônia. Deus sabe como corrigir as nossas apostasias. Deus sabe como confrontar o nosso coração ambicioso. Cada 6º ano eu tenho colheita tripla, mas no 7º ano eu não quero deixar de ganhar não, pai. Vou plantar também. Deus sabe como corrigir o nosso coração toda vez que ele se põe debaixo do jugo da ambição. E aí o Senhor permite, ele envia profetas, ele envia Jeremias para avisar o povo. A situação de desobediência era tão extrema que Jeremias mais chora do que profetiza. E aquele povo não estava nem aí para a voz do Senhor. Irmão, aquele povo acabou de sair do deserto. Melzinho na chupeta, milagre embaixo de milagre. O deserto aponta para a nossa infância espiritual. Sabe quando a gente chega na igreja? Que diz, pastor, Deus falou comigo. Pastor, Deus fala toda hora. A infância espiritual é assim, Deus vai nos mimando. Ele vai nos cercando. Eu lembro, eu adolescente na igreja, o novo convertido chegou para mim e disse, olha, eu vinha de casa para a igreja a pé. Uma estrela apagou e acendeu. E o Senhor falou comigo, estou piscando o olho para você. Irmão,
Irmão, esse é o novo convertido. Ele vê Deus em tudo. Deus se manifesta de tudo que é forma. Mas deixa eu te falar uma história. Chega uma hora que você acessa o lugar da promessa, o maná cessa. Agora você tem que assumir responsabilidades com o Senhor. Agora você tem que andar em obediência. Agora você tem que aprender a ouvir e obedecer. Agora você tem que aprender a plantar para colher. 70 anos. Sabe? Você lembra quando Pedro pergunta para Jesus? A lei diz lá que eu tenho que perdoar 7 vezes. Até quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus diz: não, Pedro. Não é 7 não, é 70 vezes 7. Multiplica aí para ver quanto dá. 490. A única vez que aparece 490 na Bíblia é para descrever o tempo que o povo acessou um lugar da promessa e viveu de costas para aquilo que o Senhor estava falando, sem entender e sem discernir o propósito da promessa. Então essa é a segunda coisa que eu quero que você entenda antes de entrarmos em Neemias. Eu ainda não entrei na mensagem, amém? Estou inserindo você. Terceira coisa que você precisa entender é que a vida inteira nós até cantamos músicas na igreja. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. A terceira coisa que você precisa entender é que Canaã, para Josué e para o povo de Israel, foi um local físico, geográfico e literal. Canaã, para mim e para você hoje, meu irmão, não é mais um lugar físico, geográfico e literal para onde nós estamos indo. Canaã, para mim e para você hoje, é um lugar existencial. Ah, pastor, mas Canaã não é uma tipologia do céu. Nunca foi e nunca poderá ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles acessam Canaã, sabe o que é que tinha lá? A terra estava infestada de inimigos. No céu não haverá inimigos, meu irmão. Canaã tinha fariseus, jebuseus, gigazeus. Os ancestrais de Golias estavam lá. As muralhas de Jericó. O prostíbulo de Raabe nas muralhas. No céu não haverá nada disso. Então Canaã para mim e para você hoje, irmão, presta atenção. Canaã não está do lado de fora. Canaã está aqui dentro de nós. É a conquista e a rendição gradativa da nossa alma ao Senhor. O problema da igreja brasileira não é um problema de espírito. Nós temos dons, nós temos manifestação, é fogaréu. Quando a gente junta no espírito está pronto. O problema da igreja é um problema de alma. Pessoas dilaceradas na alma que se encontram, feridas, traumatizadas, abusadas. Gente que não resolveu o seu passado, por isso não consegue se conectar com o seu futuro. Quando eles acessaram Canaã, qual foi o primeiro lugar que eles conquistaram? Jericó. O que é que tinha ao redor de Jericó? Jericó não está do lado de fora. Jericó está aqui dentro de mim, ó. Aquelas áreas do meu interior, que eu construí fortalezas ao redor dela e disse: eu vou morrer com isso, eu não conto para ninguém. Essa área aqui da minha vida, esse abuso que eu sofri na infância, esse pecado que eu cometi, essa vergonha que eu sofri, não, aqui é que eu vou murar, ó. Os meus pastores nunca saberão, a igreja nunca saberá. E aí eu construí uma fortaleza ao redor. Jericó. Você está entendendo que a conquista de cada território de Canaã aponta para cada território que precisa ser conquistado dentro de nós? A Bíblia diz que nas muralhas, ó, na fortaleza, havia uma casa. Era a casa de quem? De Raabe, a prostituta. A casa de Raabe não está do lado de fora, está aqui dentro de nós. A casa de Raabe nada mais é do que o prostíbulo da nossa alma, o lugar onde negociamos princípios e valores.
onde prostituímos verdades absolutas, que são inegociáveis. Está aqui dentro. Jebuseus, gigazeus, gigantes, inimigos, estão aqui dentro de mim. Então agora eu quero começar a pregar sobre Neemias. Chegamos em Neemias, capítulo 1. Você já viu que o contexto do livro de Neemias é um contexto de apostasia. O povo agora está escravo na Babilônia, cativo na Babilônia. Deixaram de ser escravo no Egito, acessaram o lugar da promessa, mas não souberam andar em obediência e responsabilidade no lugar da promessa. Aí Deus diz: agora eu vou levar vocês para um lugar de correção. Babilônia. 70 anos. Então Neemias recebe o seu irmão, que vem das ruínas de Jerusalém. E aí ele diz: e aí, como é que estão? Como é que está Jerusalém? Como é que estão aqueles judeus que conseguiram? Irmão, tem crente malandro em todo lugar. Teve gente que conseguiu escapar do cativeiro, driblar o rei da Babilônia. Neemias disse: ei, como é que está lá a galera que ficou lá, que conseguiu fugir? Aí o irmão disse: olha, quem conseguiu vir está escravo aqui debaixo do jugo da Babilônia, mas quem ficou lá está vivendo outro tipo de cativeiro. É um cativeiro de opróbrio, de miséria total e absoluta. Porque é assim, irmão, até quando você consegue escapar, dar uma de malandro para cima de Deus. Aqui falam sobre 2 cativeiros, um na Babilônia e o outro dos que ficaram. As portas da cidade são queimadas ao fogo, os muros derrubados, fome, miséria, opróbrio. Primeira coisa que eu quero que você aprenda, primeiro princípio, e se você quer anotar, começa agora. Neemias é sobre conquistar, é sobre reconquistar uma terra que foi perdida. Enquanto Josué narra a conquista da terra, Neemias fala sobre a reconquista e a restauração de uma terra que foi perdida. Ou seja, a terra conquistada pode ser perdida. Canaã está na onde mesmo? Diga, está aqui dentro. Aquela área da sua vida que você conquistou para o Senhor, que você rendeu ao Senhor, e você disse: a partir de agora eu vou andar em obediência. Sabe? Mas os anos se passam, os dias se passam, você vai se distraindo, e a rotina vai sufocando o seu fervor espiritual, e de repente você perde a vigilância sobre aquela área. E mais uma vez você perde aquele lugar que você havia conquistado para o Senhor. É aquela vida de devoção e oração, que você começou muito bem e terminou muito mal. É aquela luta contra a pornografia que você começou vencendo, mas terminou perdendo. É aquela luta contra a falta de perdão, contra a ferida que abriram dentro de você, que você até se auto-enganou, dizendo: não, ó, já perdoei, já liberei, isso é território conquistado para o Senhor. E você descobre que a ferida ainda governa, ainda sangra. A terra conquistada pode ser perdida. É a primeira lição do livro de Neemias. Essa terra pode ser a restauração do seu casamento, que começou bem e terminou mal. Vícios, pecados de estimação, aquele temperamento descontrolado que você conseguiu submeter ao Espírito Santo de Deus por um bom tempo.
Mas depois o governo do descontrole voltou a operar, perdeu aquela terra. É o orgulho, é a dependência emocional, é a ambição, é o egoísmo. Ei, eu vim te dizer nessa manhã, cuidado para não voltar para os lugares de onde Deus já te tirou. Cuidado para não perder os lugares em Deus que você já conquistou. Anda em obediência, irmão. ...70 anos de cativeiro. Jeremias vai escrever no capítulo 25, a partir do verso 1, a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vos tem anunciado, madrugando, falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando-os, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os vossos ouvidos para ouvir. Quando dizia: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses, para os servides, e para vos inclinar diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não destes ouvido. Disse o Senhor: mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei. Quem enviará? Diga o Senhor. E tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. O estágio de desobediência do povo era tão grande, tão absurdo, do povo que se chamava pelo nome do Senhor, que o próprio Deus olha para o rei pagão e diz: olha, meu servo. Está vendo esse rei da Babilônia aí, cruel pagão? Ele me obedece mais do que vocês. É isso que o Senhor está falando. Então eu trarei sobre essa terra, sobre os moradores, sobre todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mozes e a luz do candeeiro. E toda a terra, esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Irmãos, o Senhor enviou profetas para avisar, profetas para ensinar. Convertei-vos a mim, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se da maldade das vossas ações, e habitem na terra que eu vos dei. Mas o povo não ouviu. Não andem diante de outros deuses, não sirvam a outros deuses, não se inclinem diante deles. Mas o povo não ouviu, ninguém deu ouvido. Sabe quando até você ouve a palavra que Deus envia, aprende o ensinamento, mas não se posiciona, não responde, não obedece? Eu vim dizer a você nessa manhã que a sua desobediência gera cativeiros espirituais sobre a sua vida. Não, eu recebo a palavra no domingo,
E eu saio da igreja dizendo, agora eu vou resolver essa situação. Agora eu vou me posicionar. Agora eu vou colocar em prática. Aí chega a segunda-feira, eu vou resolver. Na terça-feira, não. Se der certo eu resolvo. Na quarta-feira a palavra já se perdeu. A vontade de se posicionar já se perdeu. Ei, aquilo que o Senhor está te mandando fazer, faça imediatamente. Aquilo que o Senhor está te mandando parar de fazer, pare de fazer imediatamente. O cativeiro tem duas variáveis aqui: tempo e lugar. O propósito de Deus na correção nunca é destruir, sempre é restaurar. Eu os repreendo a todos o quanto amo. Esse Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia é o Deus que nos corrige. É o Deus que nos confronta. É o Deus que nos responsabiliza. Sabe, Deus sabe como lidar com as nossas rebeliões e apostasias. E é impressionante. Você lembra quando você era criança, que a sua mãe ou seu pai ia te corrigir, aí te pegava, te colocava no lugar de castigo e dizia assim, ó, não saia desse lugar. Ou então, você está proibido de ir para tal lugar. Aí você teimava, saía daquele lugar, você teimava e ia para tal lugar. Sempre dava ruim, irmão. Acontecia alguma coisa ou não acontecia? Sabe por quê? No lugar da correção, você está seguro. No lugar da correção, você está guardado. Porque aquele que te corrige é o mesmo que te ama. É o mesmo que te guarda. Que não quer ver você destruído, quer ver você restaurado. Sabe, meu irmão, os que saíram do lugar da correção, não vou não, para esse lugar aí de castigo, aí de correção, Babilônia, vou dar um jeito de ficar por aqui. Ei, Neemias, aqueles que não ficaram, não se submeteram à correção do Senhor, estão em miséria, opróbrio total, ruína total. Porque as áreas que você não se submete à correção, sabe, meu irmão, você fica na miséria. Mas as áreas que você submete à correção, nessas áreas você está bem, está guardado, está seguro, está debaixo das asas do Onipotente, está no esconderijo do Altíssimo. Deixa Ele ajustar a tua vida nessa manhã. Deixa Ele corrigir as tuas mazelas. Deixa Ele encontrar dentro de você a Jericós, as cidades fortificadas dessa manhã, os muros do orgulho que precisam cair por terra, que te fazem disfarçar ser quem você não é, aparentar ser quem você não é, para agradar, para ser aceito, para ser amado, para viver de reputação. Ei, eu vim te dizer nessa manhã, crente não vive de reputação não, meu irmão. Crente vive de arrependimento. É quando eu coloco a luz da palavra da minha escuridão e digo, ó, esse sou eu, orgulhoso, mentiroso, vaidoso. E entro no lugar de arrependimento. Sabe, meu irmão, a agenda do reino de Deus é a agenda da nossa vida interior. Você vive se desgastando, congregando numa igreja, buscando as coisas que estão do lado de fora, e não se conecta com as coisas que estão do lado de dentro. Tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Você só precisa se conectar, ajustar o seu interior.
Sabe, aqueles que não se submeteram à disciplina ficaram numa situação deplorável. Isso é interessante. Isso mexe muito comigo. 70 anos para arrancar a idolatria do coração daquele povo, para arrancar a desobediência do coração daquele povo. E sabe o que é maravilhoso aqui? É que quando Neemias vai orar, vai jejuar e vai interceder, ele diz assim, ó: Senhor, eu e a casa dos meus pais também pecamos. Senhor, nós pecamos contra ti. Agora deixa eu te dizer uma informação que você precisa saber para entender esse texto. Neemias, ele não estava lá, pastor Luiz Paulo, em Jerusalém, quando Nabucodonosor foi trazer o povo para ser escravo na Babilônia. Neemias não era nem nascido. Você sabe onde Neemias nasceu? Na Babilônia. Mas ele diz assim, ó: eu pequei. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem nada a ver com o pecado dos seus pais. Os seus filhos não têm nada a ver com os seus pecados. Mas você e seus filhos têm tudo a ver com as consequências. Neemias já nasceu no cativeiro do pecado dos pais dele. Já nasceu dentro de um cativeiro, de uma escravidão, de um jugo. Pastor, mas na cruz Jesus não perdoou todos os nossos pecados. Perdoou todos os nossos pecados, mas não perdoou nenhuma das consequências. Pecado Deus perdoa, consequência não, meu irmão. A sua vida de obediência hoje tem a ver, sabe com o quê? Com as consequências que você está gerando para a sua próxima geração. Os seus filhos nascerão no cativeiro do seu adultério. Os seus filhos nascerão aprisionados na consequência da sua vida de imoralidade. Os seus filhos nascerão aprisionados na consequência da sua vida de mentira, de vaidade, de aparência, de engano. Bem verdade é que muitos de nós aqui nascemos no cativeiro do pecado dos nossos pais. Isso parece injusto quando nós olhamos a partir da nossa justiça própria. Está lá, o pai e a mãe casam, tem um filho, tem uma filha, aleluia. Daqui a pouco um cisma do outro, ou entra um adultério, ou cisma com a cara do outro, incompatibilidade de gênio e tantos argumentos. Olha, não dá certo, vamos nos separar, né? Aí já viu? Mulher quando separa vai logo para academia, se batonzar, é tanto selfie, é tanta foto, né? Se maqueia, vai ficar bonita, tal. Daqui a pouco casa com um boyzinho de novo, vai ser feliz. Vai ser feliz. O cara lá, ele tá solteiro, daqui a pouco ele arruma uma novinha, casa de novo, vai ser feliz, ó. Aleluia. Só uma pessoa vai ficar destruída nesse divórcio. Sabe quem? Os filhos, que vão ter que crescer sem a referência do lar. Que quando casarem, por qualquer discussão boba, vão dizer: tá, casamento é besteira, a gente se divorcia agora. Que meu pai também se divorciou. Não tem referência de família sólida. Isso aqui, daqui a pouco a gente casa com outro. E a nossa configuração de família hoje está assim, irmãos. Chega na igreja, 2 bonitinhos. E aí você vai conversar e diz: não, pastor, já tenho 3 filhos com 3 mulheres diferentes. A outra diz: não, eu tenho 2, com 2 homens diferentes, mas agora nós vamos ser felizes. Sabe o que Neemias fez? Ei, rei,
Me envia lá nas ruínas, na catacumba lá dos meus antepassados. Me envia nos lugares lá que abriram esse cativeiro para mim, porque eu quero colocar em ordem o que ainda resta. Eu quero restaurar. Eu quero colocar de pé a cidade. Porque eu nasci no cativeiro dos meus pais, mas os meus filhos, eles vão nascer em uma pátria livre. Os meus filhos vão nascer, sabe, em um ambiente de liberdade. Eu quero botar um ponto final nessa história. Ei! Alguns de nós aqui vamos precisar voltar em alguns lugares para colocar de pé aquilo que ficou no chão, meu irmão. Para pedir o perdão que não foi pedido, para ter a conversa difícil que você fugiu a vida inteira. Voltar em alguns lugares para resolver as ruínas que deixaram a sua vida aprisionada, limitada. Aí não entende porque não consegue se conectar com a igreja, não consegue se conectar no trabalho, não entende porque não consegue prosperar, não entende porque se acha inferior, porque tem muita crença limitante. Nós somos o resultado da nossa história. Sabe, nós precisamos voltar a alguns lugares. A Bíblia diz que nos últimos dias Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ei, se você está esperando um avivamento, esse avivamento será de reconciliação familiar, meu irmão. De perdão, de Neemias que irão se levantar e vão dizer: me envie nas ruínas da minha história, do meu ser. Essas ruínas não estão do lado de fora, eles estão dentro de nós. Se você vai para o capítulo 2, você vai ver que Neemias, ele pede cartas ao rei. Ele é enviado debaixo do princípio de autoridade. Não vá a um lugar de restauração sem estar debaixo de um princípio de autoridade espiritual. Rei, me dê cartas, porque quando eu cruzar a fronteira do estado, os inimigos, os guardas dos outros estados vão querer me parar. Me dê cartas para que eu mostre a ele que o rei me enviou a esses lugares e eles me liberem para passar. Não vá sem estar debaixo da autoridade, do princípio de autoridade. O rei dá cartas de recomendação para Neemias. Você sabe que ele chega lá. E ao chegar lá, começar a obra. Capítulo 2, o pastor Luiz Paulo estava pregando aqui. Eles encontram duas pessoas que se opuseram à reconstrução dos muros. Sambalate e... Agora para mim aqui, Sambalate e Tobias não é aquele teu cunhado difícil. Não é esse irmão da igreja que você não gosta dele. Sambalate e Tobias não é aquela pessoa que é um calo no teu sapato na empresa. Não. Sambalate e Tobias não estão do lado de fora. Eles estão aqui dentro de nós. São os guardiões do nosso estado de ruínas, das nossas áreas de miséria e de destruição, dos segredos que nós abafamos e não confessamos. Sambalate e Tobias está aqui dentro, se opondo à restauração de Deus na nossa vida todos os dias. Se opondo. Neemias foi enviado, e o texto diz assim, que ele foi em silêncio. Ele não compartilhou nada sobre o que iria fazer lá, nem com os judeus, nem com os nobres e nem com os magistrados. Está aí no texto, capítulo 2. Judeu fala sobre senso de identidade, saber quem somos e como estamos. Sabe como estava a realidade dos judeus da Babilônia? A Bíblia diz que os filhos dos judeus já falavam uma linguagem meia babilônica e meia hebreia. A linguagem já estava mista. O senso de identidade já tinha ido para o beleléu.
Judeu fala de senso de identidade. Neemias não conta nada para aqueles que estão vivendo em crise de identidade, não sabem quem são. Tem lugares que Deus vai te enviar, que você vai precisar ir, ó. Sua liderança já sabe, o rei já sabe, já tem carta, já tem respaldo, já está debaixo do princípio de autoridade, vai, ó. Chega lá e faz a obra. Não conta para nenhum judeu que está falando meio babilônico, porque ele vai te desanimar e ele vai ter um problema para cada solução na tua vida. Mas a Bíblia diz que ele também não conta nada para os nobres. Judeus, nobres e magistrados. Nobreza fala sobre senso de privilégio. Aqueles que gostavam de privilégios, sabe? Aqueles que queriam sempre a vantagem, o conforto. Não, a obra é dura. A vida, a restauração de Deus não é para quem está buscando uma vida confortável, não. Ela passa pela cruz. Passa pelas chicotadas, cuspidas, os martelos nas mãos, os pregos nos pés. Mas a Bíblia diz que Neemias também não fala nada para os magistrados. Magistrados fala sobre senso de justiça. Cuidado com a tua justiça própria. Ela vai querer condenar quem Deus ama e aprovar quem Deus reprova. Cuidado, não é sobre a tua justiça própria, é sobre uma palavra que Deus deu. Se Neemias conversasse com os magistrados, o senso de justiça, ia dizer logo assim: isso é muito injusto. Você nem estava lá, Neemias, você nem pecou. Você já nasceu na Babilônia, cara. Você tem um emprego bom, Neemias, concursado, copeiro do rei, homem de confiança do rei, cara. Vai se meter numa bucha dessa para resolver? Homem, você nem pecou, quem pecou foi seus pais. Que se dane, deixa para lá. Senso de justiça. Só que a nossa justiça é trapo de imundícia diante do Senhor. Neemias vai para o lugar de oração e diz: não, Senhor, fomos nós quem pecamos. Ei, homens de restauração, sábios construtores, homens que vão restaurar as ruínas da tua história, da tua casa, para reposicionar a tua linhagem no lugar de liberdade. São homens de uma mentalidade coletiva. São homens que não apontam o dedo para os outros. Eles se incluem, eles se autorresponsabilizam. Você lembra que aquele povo não quis assumir responsabilidade em Canaã, por isso estava na Babilônia? Neemias está dizendo agora: Senhor, eu assumo a bronca. Se eles não te obedeceram, eu vou te obedecer. Se eles não te amaram, eu vou te amar. Se eles não te serviram, eu vou te servir. Se eles não oraram, eu vou orar. Se eles não jejuaram, eu vou jejuar. Ei, tem Neemias nesse lugar. Onde estão aqueles que vão se levantar para reconstruir as ruínas, para visitar as áreas de miséria, de fracasso, de vergonhas? Rede calabachoraba calabachote andou robia sobia calabache. Neemias se levante, Neemias se levante. Cheque abacalababachoto robia rabacalababache. Sobe a cate a bacalaba bachete rebiaço. Ei! Você não precisa ter medo. Você não precisa paralisar a tua história por causa desse orgulho que não te deixa admitir as tuas mazelas. Esse é um dia de bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Envia-me as ruínas do meu ser. Ensina-me a te obedecer, Senhor.
Eu sou como um homem que no campo encontrou um grande tesouro e tudo por ele eu darei. Chá que a pastora abacalabaxa. Ei! Deixa o Senhor te visitar nessa manhã. Deixa Ele tocar naquelas áreas que ainda dói. Deixa Ele trazer luz para o seu interior. E Neemias foi restaurar a cidade. E a cidade tem a ver com relacionamentos. Os relacionamentos que foram quebrados, destruídos, eu vou restaurar esse lugar de relacionamento. Neemias foi reconstruir os muros. Muros falam de limite, de proteção, de segurança. Não se constrói nada do lado de dentro da cidade sem primeiro reconstruir os muros do lado de fora. As portas queimadas ao fogo eu vou restaurar. Portas fala sobre quem entra e quem sai da tua vida. Tem muitos amigos de Deus que precisam entrar, mas tem muitos inimigos do propósito que precisam sair. O Senhor vai virar a tua mesa. Sim. Neemias sente compaixão. Eu vim dizer a você nessa manhã, meu irmão, que só tem uma coisa que explica a nossa desgraça. Só tem uma coisa que explica a nossa desgraça. Sabe o que é? As escolhas erradas que nós fizemos. Onde estão os remidores geracionais? Os homens que vão se posicionar na sua casa, na sua linhagem, assumir uma responsabilidade geracional. Eu quero orar com você nessa manhã. Você que conquistou lugares extraordinários para o Senhor aqui dentro de você, mas acabou perdendo esses lugares em algum momento da caminhada cristã. Eu quero orar com você. Sim. Você que amava congregar, mas foi ferido pela igreja, acabou perdendo o desejo da comunhão. Foi liberto de vícios, mas acabou recaindo, perdeu esses lugares, voltando para os lugares onde Deus te tirou. Eu vim te dizer nessa manhã que há um lugar de restauração. Deus está te chamando nessa manhã para restaurar as ruínas do teu ser, para colocar em ordem aquilo que ainda resta, meu irmão. Eu quero orar por você que entende as suas limitações e sabe que cresceu. Eu cresci sem o pai. Eu cresci sem a mãe. Eu cresci num ambiente de divórcio, num ambiente de violência, de insegurança. Acabei passando por abuso. Deixa o Senhor te visitar nessa manhã. Deixa o Senhor te curar nessa manhã. Se essa palavra foi para você, sai do teu lugar. Eu quero orar com você aqui na frente. Eu vim lá de Aracaju para te dizer: ei, o Senhor quer restaurar as tuas ruínas. Ei, Jesus. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Vem, se lance no fogo. Esse é o teu lugar. Me lanço no fogo. Ei, o fogo não é para te consumir, é para te purificar, meu irmão. É para queimar a mentira, a vaidade, o engano, o orgulho. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu
de andar em ruínas. Chega. Chegou o dia da tua restauração. Chegou o dia de recomeçar no lugar que Deus te chamou. É o dia de novos começos. Portas restauradas, muros restaurados, famílias restauradas. A tua casa será para a glória de Deus. Os teus filhos serão para a glória de Deus. Ele está mexendo aí dentro de você. Esse rebuliço que você está sentindo dentro de você é o Espírito Santo se movendo. É o Espírito Santo dando volta ao redor das muralhas, e as muralhas vão cair por terra. Jericó vai ser conquistada. Suas mãos mais um pouco aí. Senhor Deus, obrigado por essa palavra poderosa. Que essa palavra penetre no íntimo, dividindo alma de espírito. Tua palavra é poderosa, viva e eficaz, e ela pode libertar a nossa alma da escravidão. Senhor, nós queremos hoje receber essa palavra. E se em algum momento áreas que nós fomos libertos foram novamente entregues à escravidão, nós queremos nessa manhã dizer: Senhor, nós vamos nos levantar hoje para reparar as ruínas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos e orar ao Senhor. Talvez você identificou áreas da sua vida que precisam de restauração, áreas em que você em um momento se fortaleceu, mas entregou, e hoje está debaixo de escravidão, sendo assolado em ruínas, portas queimadas, muros derrubados, miséria e desprezo. Faça uma oração agora. Eu quero te dar esse próximo minuto para você orar. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, irmão. É uma manhã de cura, de restauração. É uma manhã de reposicionamento no Senhor. Faça isso agora. Há uma unção, há uma glória de Deus aqui. O Senhor está visitando a tua casa. Gerações estão sendo curadas hoje. Gerações estão sendo curadas hoje. Como o pastor disse aqui agora, talvez você não tenha nada a ver com o pecado do teu pai, mas o teu posicionamento. Você se levantando agora vai remir a tua geração, vai restaurar a história da tua casa. Ei! Sim, Deus, nós entramos nesse lugar de restauração. Entramos nesse lugar de nos levantar no Senhor através da oração e do jejum, e receber clareza para nos movimentarmos na reconstrução. Sim. Se a sua glória vem queimar, eu não temerei o que me pode
perto da sua família, casal, esposa, filho, junta eles aí, vamos orar. Se você não tem sua família aqui junto com você, se conecte a uma família que está perto de você. Não fique sozinho aí. Se você é uma família aí que está vendo alguém sozinho, adote ele, se junte com alguém. Há um mover de Deus de cura, de restauração, de reposicionamento. Eu quero convidar você, pai, a orar pelos teus filhos, você, mãe, a orar pelos teus filhos, você, casal, a orar pelo teu casamento. Faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora. Por favor, Senhor Deus, visita as casas e as famílias nessa manhã. Senhor, hoje começa uma nova história em cada família, uma nova história em cada casa. Nós declaramos a restauração, a cura. Visita, Senhor, agora a linhagem. Visita, Senhor, agora as gerações. Como família nós entramos nesse lugar de remissão, nesse lugar de arrependimento, nesse lugar de cura, e nos levantamos para dizer: eis-nos aqui para restaurar os muros, para restaurar as portas, para quebrar a miséria e para tirar o desprezo da nossa história, Deus. Nós e os nossos filhos, nós e a nossa geração viveremos uma história de reconstrução, de restauração, de prosperidade. Eu declaro sobre você, sobre a tua casa, eu declaro sobre a tua família, eu declaro sobre a tua história. Mesmo você que ainda não é casado, hoje você está recebendo um apontamento de Deus para entrar nesse lugar e restaurar uma nova história. Nós tomamos esse lugar de autoridade, declaramos, Senhor, famílias restauradas, o coração dos pais se convertendo aos filhos, o coração dos filhos se convertendo aos pais, as histórias de quebras familiares hoje, Senhor, anuladas hoje, Senhor. Os pensamentos que têm sondado a mente dos teus filhos, pais que queriam desistir dos filhos, maridos que queriam desistir das esposas, esposas que queriam desistir dos maridos, você que queria desistir da fé, você que queria voltar para a vida do passado, hoje o Senhor está entrando na tua história, te dando força para se levantar e dizer: agora eu me levanto na força do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela liberação do Senhor sobre nós hoje. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos surpreende a cada dia. O Senhor na eternidade tem aquilo que precisamos, a palavra certa no dia certo. Obrigado por o Senhor ter liberdade nessa casa para poder movimentar o cenário e poder colocar mais um tijolo na construção que o Senhor está fazendo nessa casa. Nós recebemos essa palavra. Se você recebe essa palavra, levanta suas mãos e agradeça ao Senhor. Por 30 segundos diga: obrigado por essa palavra. Me dá força para viver essa palavra, me dá força para sair daqui e aplicar essa palavra, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda fortemente ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta aí sua mão. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por estar em família, obrigado por estar assentado à mesa, obrigado pela vida do Diego, Senhor, pela unção que o Senhor depositou sobre a vida dele, pelas palavras liberadas. Nós nos alegramos por poder participar dessa reunião de adoração ao Senhor. Saímos daqui alimentados, confrontados,
reposicionados para viver o futuro sobrenatural que o Senhor tem para nós, Pai. Eu oro pela tua casa, tua família, que o Senhor te conduza em paz, te dê uma semana poderosa, que você seja abençoado na tua casa, no teu trabalho, nos teus afazeres, que em nome de Jesus toda palavra lançada contra você não prospere, que o Senhor guarde você. Eu quero declarar que o sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite. Em nome de Jesus, o Senhor vai guardar a tua saída e a tua entrada. O Senhor te conduzirá em todo o tempo em plena paz, e você verá a glória do Senhor cada dia dessa semana. Que o Senhor abençoe você, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, de agora e para sempre. Amém. Dá um abraço pelo menos 5 pessoas aí. Vai na paz do Senhor. Deus abençoe você em nome de Jesus.